profissional que se dedica há muitos anos, há mais de 15 anos, quem sabe, à literatura e à psicanálise. A palavra está para o senhor, nos conte a sua narrativa dentro dessa questão. O meu interesse, né? Primeiro pela literatura é desde adolescente, né? E depois, com o advento da minha formação em medicina, eu comecei a observar, e a partir inclusive da leitura do próprio Freud, de que o Freud tem uma frase que é uma frase emblemática, né? Ele diz que tudo aquilo que ele ouviu na sala de análise dele, todos os romances familiares, que esse é o termo que ele cria, todos os romances familiares que ele ouviu, os escritores e os poetas já teriam escrito antes. E aí ele introduz, né, essa importância da literatura à psicanálise, tanto que ele vai para a literatura, né, desde a Grécia Antiga até Dostoiévski. O Freud chegou a aprender espanhol para ler o Cervantes. Ele entendia que aquilo que ele ouvia dos pacientes dele, dos analisandos dele, os escritores descreviam de uma maneira mais senso comum, menos cifrado do ponto de vista científico. O que ele faz na realidade é transformar essa linguagem em teórica psicanalítica. Ele cria a metapsicologia. Bom, e aí Então, surgiu... aí é um pouco, desculpa, aí é um pouco Shakespeare, né? Que vai buscar no popular, né? Vai voltar, Aí é sai um da pouco... erudição. Exatamente, é. Eu tenho buscado na literatura brasileira, né? Três autores para mim, né? Desde da minha época de adolescente e depois de aluno de medicina, foram importantes na minha formação. O Graciliano Ramos, que inclusive é meu conterrâneo, e eu tive o prazer de meu pai comprar a casa vizinha em Maceió. A casa que era da irmã dele. E o Marcelo, que era um sobrinho, foi meu colega do Colégio Marista, né? Então tem o Graciliano Ramos, depois vem a Clarice e Graciliano num convívio doméstico, no praticamente. convívio doméstico. Depois vem a Clarice, o Guimarães Rosa e, se a gente puder fazer ampliar um pouco mais a minha leitura, o pessoal mais modernista e pós-modernista, né? Drummond, Bandeira, principalmente Drummond e Bandeira, né? Uhum. Então, o que eu comecei a desenvolver, e isso tá mais ou menos explícito nesse livro que eu lancei. Aliás, eu não lancei ainda o livro está na Amazon, eu vou lançar aqui em Brasília e provavelmente vou lançar aí em São Paulo, que é Clarice em Improviso entre Palavras e Psicanálise. Nossa. A ideia desse livro é que eu gostaria de pontuar que é um livro de improviso,
né? Eu gosto muito de improviso, até pelo fato de eu ser musicista, eu tenho essa prática do improviso no clarinete. Lispector, tá? Clarice Lispector. Para quem não Gostaria, conhece tanto a literatura, né? gostaria de pontuar que meus improvisos advindos da obra de Clarice Lispector, no sentido de oferecer ao psicanalista as riquezas do vértice estético-artístico, na observação da realidade sensorial e da realidade psíquica, e apontam para aprofundar, ao contrário da arte freudiana com seus analisandos neuróticos, hoje já não se faz psicanálise dançando valsas vienenses. Hoje se faz psicanálise nessa coisa cindida, partida, esquizoide dos tempos modernos. E necessariamente, e consequentemente, a prioridade da demanda psicanalítica hoje não é mais a neurose como era na época do Freud, né? São os quadros. Hoje, nesse pós-guerra, trabalhamos com o trauma, né? Com pacientes Exatamente, cindidos. exatamente. Inclusive tem no livro do Sentimento do Mundo, do Drummond, e depois um poema, tem uma frase que ele define muito bem o que a gente está conversando. Hoje nós vivemos um mundo de homens partidos. Isso. E partidos no amplo sentido. Está tudo partido. Bom, então, são esses aspectos profundos que a neurose não ia lá e que a gente teve de começar a pesquisar áreas antes da neurose, ou seja, a neurose como defesa de desconforto e perturbações e patologias mais precoces, mais anteriores. E aí a gente entra num terreno que eu acho que é um terreno muito rico, que é o terreno da dificuldade de procurar uma linguagem nova para nomear aquilo que ainda não é simbolizado. E, nesse sentido, entra a ajuda, né? E a leitura e a colaboração do texto clariciano, né? Como eu digo aqui no meu livro, friso aqui que não me refiro a diagnósticos, e sim a recursos defensivos além do recalque, que era a defesa clássica da neurose. Clarice, assim como Wilfred Bion, desenvolve um método, uma técnica e uma revisão epistemológica, tanto na literatura, que a Clarice quebra essa coisa canônica de uma literatura clássica de começo, meio e fim, né? É interessante porque os livros da Clarice, a maioria deles, começam com 3 pontinhos e terminam com 3 pontinhos, porque não tem começo, meio e fim. Como as coisas não têm saturação, o que Doutor coincide Carlos, com o pensamento do Bio. isso. Só introduza para o leigo quem é Bion. Wilfred, Bio foi um analista, né, de origem indiana. Os pais deles o pai dele era engenheiro na Índia, como possessão da Inglaterra, e que logo depois que ele nasce, fica crescidinho, ele vai ser educado em Londres.
E em Londres ele faz toda a educação dele, depois ele se forma em História, posteriormente ele é convocado para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial, né? Depois ele volta da guerra, onde ele vai para Tavistock e posteriormente para o Instituto de Psicanálise de Londres e se forma lá aos 50 anos de idade. De Londres, Se ele forma em medicina. se forma em medicina. Então, historiador e médico psiquiatra. Exato. E depois ele faz toda a formação psicanalítica. E como na Inglaterra existia, e ainda existe, né, os freudianos e os kleinianos, Sim. e o Bio é um meio outsider, como a Clarice é na literatura, os ingleses, na sua fleuma diplomática, resolvem criar um middle group, um grupo do meio. Aí coloca o Bio, coloca o Winnicott, né? Que é E um outro enorme, que é que é outro, outro enorme mais próximo da nossa contemporaneidade, né? exatamente. Segundo o André Green, foi um grande analista francês, que era egípcio, né? O Green, no livro sobre a loucura pessoal, ele diz que o analista da pós-modernidade seria inevitavelmente o Winnicott. E é interessante porque o Green foi um francês, né? Que vai a Londres e A traz rivalidade, de né? Londres o Winnicott e o Bio, que eram pessoas não conhecidas na França. E na Ah, França existia toda a coisa em torno de Freud e do Lacan, né? E o Green traz o Bio e o Winnicott, né, para a França. da Inglaterra, que se rivalizavam, né? Então, Exato, traz. é. Aham. Os franceses nunca toleraram que perderam a guerra, mas outro dia eu estava falando aqui numa reunião na Sociedade de Brasília que o Green foi o homem que conciliou a França com a Inglaterra no sentido psicanalítico. E do outro lado, o que eu faço, que é o meu trabalho, a minha pesquisa há alguns anos, vem a Clarice Lispector, né, que vem da Ucrânia, novinha, perseguida é, pela, pela violência soviética, né? Uhum. E é interessante porque, a princípio, o pai pega as filhas e a mãe e entram num navio com destino aos Estados Unidos, mas depois não sei o que aconteceu, que essa rota toma outro prumo e eles vão aportar em Maceió, que Aham. é em Alagoas, onde morava uma irmã da mãe da Clarice Lispector. Eles ficam em Aham. Alagoas por algum tempo, depois vão para o Recife. A Uhum. Clarice fica no Recife uns 10, 12 anos, vai para o Rio, e do Rio ela vai para o mundo, né? Hoje a Clarice é uma escritora pós-moderna do quilate, do Dostoiévski, do James Joyce. E no Brasil, né, a pessoa mais perto dela, no sentido da linguagem menos canônica,
e mais intimista e livre na literatura é o Guimarães Rosa, né? Agora, Uhum. uma coisa que é importante frisar é que é esse encontro que eu comecei a pesquisar, Sim, sim, que tanto a Clarice quanto o Bio estão à procura de uma linguagem para estados de mente ainda inomináveis. sim, Que perfeito. na linguagem clariciana, ela dizia assim, eu estou à procura do et, da coisa, e o Ah, Bio estava à procura do ó. Na realidade, ambos estão à procura do inconsciente, né? E é aí que eu começo a unir as coisas eu acho que nessa... essa questão da linguagem é extraordinária, porque essa é uma fala muito de dentro da clínica. O paciente, quando você pede para descrever o que está sentindo, trazer que não encontra palavra para poder expressar. Como é difícil colocar em palavras um sentir ou uma experiência emocional, usando o Bion, em que é difícil nomear e que nós precisamos, então, desse acervo que você aponta nessa direção, né, de todo o seu livro, os seus livros, né, Hum, no sentido de ser possível via palavras novas, né? seriam palavras novas, né? O Guimarães Rosa é o Guimarães príncipe Rosa, do desculpa. neologismo, né? Aham, A sim. capacidade que ele tinha de criar. É, há uma passagem em Água Viva, que é um dos. É praticamente o último livro da Clarice, que foi publicado pós-morte, que ela diz o seguinte: é, eu estou tentando captar a quarta dimensão do instante já. De tão fugidio não é mais porque agora se tornou um novo instante já, que também já não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. Eu quero apossar-me do é da coisa. Nossa. É muito bonito isso, porque isso vai, se eu fizer uma correlação, e é a minha ideia, isso vai falar do aqui e do agora da Melanie Klein, né? Da relação que está acontecendo entre analisando e analista, e na literatura da relação que está acontecendo da observação do escritor aos fatos e às pessoas, e que pontua exatamente isso, assim. O que me importa é o instante. E é nesse instante que ela diz na Paixão segundo GH uma frase que é belíssima, né? O mais importante para mim não é a palavra, é a sombra da palavra. Uau, meu Deus. A sombra da palavra é exatamente seria o quê? Alguma coisa equivalente ao conteúdo latente É o do que nós conteúdo. procuramos o tempo todo na, É o na, que a na gente narrativa. procura o tempo todo, né? E aí, somando essa coisa que eu citei da água viva, o Bio tem um dos últimos textos do Bio, que é um livro que foi inclusive publicado pela Blucher, Domesticando Pensamentos Selvagens, né? Maravilhoso. Que é a mesma coisa, quer dizer, é a procura do que está antes do pensamento. Aham. O que está na sombra, o que está atrás daquilo que a pessoa fala. Então, o Bio dizia que era preciso considerar o estado de mente peculiar no qual
nos encontramos quando adormecidos. Uhum. O Freud falava sempre falou, né, num texto clássico dele sobre recomendações aos médicos que exercem psicanálise, que o analista deveria ter uma atitude, uma postura dentro da sala de análise meio oniroide, nem acordado nem dormindo, porque é nesse estado, diz o Bio, Flutuante. que o pensamento cai e a É. gente pode captar um Uhum. pouco da coisa, né, que a Clarice fala. Quer dizer, um estado de mente que o poeta tem muito, né? Isso, De isso, estar fugidio, é, presente, mas não tão presente no sentido da consciência do ego, né? exato. Os bichos. Eu ultimamente tenho, estou dando um curso para Ribeirão, aliás, para São Paulo. Eu dou um curso há 6 anos na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo sobre a- as correlações que existem da obra clariciana e da psicanálise. E eu tenho relido o primeiro romance. Aliás, a Clarice nunca gostava que chamassem as obras dela de romance, porque romance sempre tem começo, meio e fim. Ah, Ela dizia: eu escrevo instantes, eu escrevo fragmentos, eu não escrevo uma história que se pretenda ter um fim. E isso coincide com o pensamento browniano, porque o Bio dizia assim: não dê interpretação para os seus analisandos no sentido clássico da interpretação, de intérprete. E é engraçado porque o Bio usa uma palavra do senso comum. Em vez de interpretar, dê palpites, palpites sobre ele. Se esse palpite tiver ressonância interna, 10. seria o equivalente à interpretação. Então eu Uhum. digo aqui no meu livro que a prosa poética de Clarice Lispector revela desde o início, que é no Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro livro, de 1944, Olha. a sensibilidade genial de uma pessoa curiosa, angustiada, observadora, provocante, corajosa para ir do encontro e intuir e aprofundar os mistérios da alma humana. Impaciente sempre, com a obstinação criativa em desenvolver uma linguagem própria, um estilo sem compromisso com o cânone literário, uma escrita sempre improvisando em seu método técnico artístico, no instante já algo semelhante à tensão flutuante e associação livre do psicanalista e do analisando na sala de análise. Quer dizer, é essa ponte que eu procuro, que eu pesquiso, e que se revela nos livros da Clarice, no Graciliano, no Guimarães, no Dostoiévski. Né? O Dostoiévski era uma leitura da Clarice desde pequena. Né? O Freud também lia muito Dostoiévski. Agora é interessante, Norma, porque a, a familiaridade que o Freud tinha com com a literatura era muito grande, mas ele tinha muito cuidado, porque como ele aspirava lugares acadêmicos, Científicos. científicos, né? Supostamente positivista, lógico, Sim. naquela época do iluminismo, é o fim do século XIX, é o fim, é o fim do século XVIII, começo do século XIX.
que o Então ele cartesiano, né? Descartes está exatamente, no auge. ele evitava falar da literatura, porque a literatura na, 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 na maneira de ver dos iluministas, dos cartesianos, dos positivistas, era coisa de louco, que era crendice, era Sim. coisa não científica. E ele colocava com muito receio, mas no fundo ele lia muito e leu É. muito. Né? Uhum, Dostoiévski, por exemplo, num dos primeiros livros do Dostoiévski, uhum, depois que ele sai da prisão, que é Memórias do Subsolo, ele uhum. crava o nome da experiência humana com o inconsciente. E o Freud lia isso, Claro, evidentemente. claro. Não sei se você esteve recentemente no Museu Freud lá na Áustria. Não, 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 não. Eu tenho filmado, tá? Para não Isso. falar em achismo. Eu tenho filmado o Hum. tarô, as cartas de tarô do Freud, na vitrine dos objetos pessoais dele, que me chamou muito a atenção. Falei, imagina ele brincar com as cartas do tarô, né? Isso. Imagino, ou por acaso ele ter as cartas todas de um tarô clássico, né? Muito interessante. Então, quer dizer, isso que você está falando, né? O homem, pessoal, lia literatura, é, Isso. ia ao encontro do que o popular, o comum, fazia. Porém, ele tinha que, naquele momento, trazer toda a parte subjetiva, que não tinha concretude, para o mais próximo possível de algo concreto que pudesse ser medido, né? Exatamente. Características universais, a patologia sendo estudada de uma forma que atendesse o maior número de pessoas, bom, enfim, ele não podia ser popular, né? Tinha que ser científico. Mas ao trazer a literatura e esse interesse dele, eu gostaria muito que você abrangesse também Pontalis, o livro do Pontalis, né? O Pontalis, se não me falha a memória, tem 2 ou 3 livros de poemas, não sei se você conhece. São Não poemas, conheço. são poemas curtos, né? Quando eu me referi aqui ao Pontalis, é Hum. sobre um livro do Freud e o interesse da literatura do Freud, que foi escrito pelo Pontalis. Ah, tá. É um livro que é organizado pelo Pontalis, que é Freud, Organizado. os leitores de Freud, né? É mais ou Isso. menos que Aham. ele faz nesse livro, ele mostra nesse livro as leituras do Freud, Shakespeare, Cervantes e vários outros, Dostoiévski, etc. Né? E esse Certo. livro foi organizado pelo Pontalista. Né? Realmente eu me lembro de ter dito isso. Agora, tem uma coisa que eu queria frisar aqui, que é Sim. o seguinte: é, existe uma filósofa chamada Márcia Sá Cavalcante, que escreveu um livro com o título de Atrás do Pensamento, a Olha, filosofia de Clarice Lispector, que é uma coisa mais ou menos semelhante, correlata. correlata com Domesticando os Pensamentos Selvagens do Bio, né? E ela diz aqui, né? Ela capta uma parte da Paixão segundo GH, que a Aham. Clarice está dizendo o seguinte:
a realidade é a realidade é a matéria-prima. A linguagem é o modo como vou buscá-la. A realidade é a matéria-prima, a realidade aí leia-se a realidade externa quanto à realidade psíquica. Aliás, uma das coisas que vale a pena mostrar, e eu estou tentando ver se eu elaboro uma coisa meio perigosa, que eu estou querendo escrever. Eu estou escrevendo o segundo livro, e nesse segundo livro eu estou querendo desenvolver a técnica clariciana aplicada à psicanálise. Né? Ou Olha. seja, é uma coisa que eu outro dia pensei, já escrevi, que seria assim, que tal a gente pensar numa literatura clínica? Olha. Né? Ah, A literatura sim. clínica. Porque uma das coisas que me chamam muita atenção é quando eu li o Proust, que é outro, numa linguagem pós-moderna e moderna, e depois a Clarice, ambos dizem mais ou menos a mesma coisa. Assim, eu espero que os meus leitores não se prendam exageradamente ao conteúdo da minha escrita, mas eu espero, e isso a Clarice diz e o Proust diz, eu espero que os meus leitores se leiam nos meus escritos. Meu Deus. Então, a existência humana, diz essa filósofa, né? Márcia Cavalcante, é um mistério assustador porque precisa buscar a realidade em que já sempre está, sendo em que se é. Como é possível ter que buscar o que se está sendo? Que é a sessão de análise. A gente, numa sessão de análise, está buscando aquilo que está sendo e sendo na dupla. Não é sendo só no paciente, no analisando. É no encontro, na relação. Clarice não retoma antigas admoestações de um vir a ser o que se é, de discursos do devir contra o ser, mas Clarice enuncia o susto de ter que dizer o sendo. É o mesmo que se vive no aqui e no agora na sessão de análise. Quer dizer, quem tem, nós que temos, e várias pessoas que têm experiência da análise, né? A ideia clássica do insight, né? Eu Ah, tive um insight, né? O insight, na realidade, é o susto. É o susto daquilo que está sendo dito, nomeado e que eu nunca tinha me dado conta, né? E dá um clarão. Como na literatura existe um termo chamado apofania, que é quando você está lendo um uhum. texto e você meio que fica vislumbrado e sai do mundo do aqui, da coisa concreta e fica num estado meio apofânico, né? Que a Aham. Clarice dizia e diz nos textos dela, e o Bio diz isso também, que são experiências perto do estado místico, que os Aham. místicos ficavam, Ah, principalmente São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, que são então, os santos muito usados pelo Bio como aham. correlação aos fenômenos do método psicanalítico. Né?
Então, a poesia, o poema, e o artista também, o intérprete, ele Aham. diz, a palavra que eles usam é o espanto. O espanto, O exatamente. O espanto. É. É o momento que você constata algo que aquilo te deixa atemporal, sem tempo. Ele Exato. é, É. né? Ele perde o contorno. Ele é um estado místico, sem dúvida. Exato, é. É uma coisa interessante que eu gostaria de falar. É, o Hélio Pellegrino, né? O conhecido Ah, Hélio Pellegrino, saudoso. o saudoso Hélio Pellegrino, era amicíssimo da Clarice e a Clarice dele, né? A Ah, Clarice tinha aham. três amigos muito íntimos. Era o Lúcio Cardoso, né, que ela foi apaixonada por ele, Ah, e não chegou a sabia. Ah, dizer, chegou a ah, dizer que ela, a, a, as fantasias dela era que ela um dia poderia casar com o Lúcio. Mas aham, quando ela conheceu o Lúcio intimamente, ela aham. ficou muito frustrada porque o Lúcio falou para ela, Clarice, eu sou homossexual. Aí ela disse, então Não eu não tem caso como. com você. Eu não caso Só, com só, você. desculpa, só elucida quem foi o Lúcio Cardoso. O Lúcio foi um grande escritor, né, poeta, mineiro, né, da turma que a gente, e os críticos de literatura geralmente dizem, são os mineiros que viraram carioca, né? Certo. Lúcio, Drummond Aham. e outros escritores, O casal a Marina e o Afonso o Arinos. Afonso, exatamente. E aí Aham. tem no livro de entrevistas da Clarice, que é um livro muito, muito legal de se ler, porque ela entrevista várias figuras da literatura e da cultura brasileira, ela entrevistou Hélio Pellegrini Ah, aham. e ela diz assim: perguntei uma vez ao Hélio, você que é analista e me conhece, diga, sem nenhum elogio, quem sou eu? Respondeu-me o Hélio: você é uma dramática vocação de integridade e totalidade. Olha que Você lindo. busca apaixonadamente o seu self, centro nuclear de confluência e de irradiação de força. E essa tarefa a consome e a faz sofrer. Você Ah, procura casar dentro de você luz e sombra, dia e noite, sol e lua. Quando conseguir, e esse é o trabalho da sua vida, descobrirá, Clarice, em você o masculino, o feminino, o côncavo e o convexo, o verso e o anverso, o tempo e a eternidade, o finito e a infinitude, o yang e o yin na harmonia do tal, totalidade. Você então conhecerá homem e a mulher, eu e você, nós. nossa, Belíssimo, olha. belíssimo, fantástico isso. Meu Deus. Que radiografia da alma dela. Meu Deus. Exato. Que ela respondeu, você sabe? Tem ideia? Deve ter ficado no espanto, ou Ela ficou no espanto. na apofonia, né? Não epifania, apofonia. Apofania.
A Clarice fez vários anos de análise, e fez análise por muito tempo com um analista carioca, que agora me foge a memória. Quem será? Puxa vida. É o É, Pi? não, não foi o Pi, não. E depois de alguns anos de análise, Aham. ele confessa para Clarice, e isto está no livro de entrevistas dela, diz assim, Clarice, vamos fazer o seguinte, eu não consigo ser mais seu analista. Eu quero ser seu amigo. Vamos virar amigo e vamos conversar. E, Claro. e isso virou uma amizade muito legal, porque eu imagino como seria complicado analisar essa mulher, né? Meu Deus, meu pai, sem E ele dúvida. aguentou 18 anos, né? Aham. Bom, mas continuando a ideia de ligar a literatura com a psicanálise, O seu em uma trabalho, né? medusa, Sim. Clarice Lispector e Wilfred Bill tinham todos eles a genialidade de colocar em forma de diálogos e monólogos uma forma literária pós-moderna que serve para pensar uma análise. Na Vieda acima, referida a Rosa Guimarães, na fala de Riobaldo, é perfeito quando define uma conversa profunda sobre a procura do ser. Olha o que o Guimarães, na fala do Riobaldo, fala. Doutor, eu quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. O senhor concedendo, eu digo, para pensar longe, eu sou mestre. O senhor solta em mim, em minha frente, uma ideia ligeira, e eu rastreio essa ideia por fundo de todos os matos. Amém. Quer dizer, Maravilhoso. é uma Riobaldo. descrição, né, fantástica, Aham. porque diz assim, o senhor solte em minha Em frente mim. uma ideia, quer dizer, é o Uhum. paciente conversando com o analista, né, Aham. faz uma associação livre, Sim. e eu rastreio por esse fundo, por todos os matos, amém. Quer dizer, esses caras eram Foi, analistas, foi movimento, foi animação, né? Que eram fantástico. analistas é, é, leigos, né? Mas Aham. eram analistas, né? E Riobaldo é uma figura quase física, né? É. Que coisa. E tem uma passagem no Grande Sertão, que às vezes eu converso muito com os meus analisandos, e comigo mesmo, né? O Riobaldo diz assim, depois de ter tanta experiência na vida, eu, eu não tenho mais medo de viver nem de morrer. Eu tenho medo de nascer. E a gente nasce todo dia. A gente nasce na Aham. sessão de análise, né? A gente Que nasce na coragem de experiência. nascer. Que coragem, né? A vida é Bom, perigosa, né? exato. Na vida é perigosa. O José Miguel Vinícius, que É. tem umas conferências belíssimas no YouTube, estão todas no YouTube, né? E ele é um clariciano de raiz, né? Aham. E e é uma figura de expressividade cultural desse país da gente, né? O Sem Vinícius dúvida, é uma grande expressão. é músico, é literato, é poeta, é escritor, é professor. Sim, teatro, né?
o Vinícius diz o seguinte, que no fim do Grande Sertão Vereda, o, o Guimarães, na fala do Reobaldo, diz assim: se o senhor por algum dia descer na terra, desça armado. Que aqui é perigoso viver. Exatamente. Bom, mas tem uma coisa interessante. Existe uma obra do Bio, que é uma obra pouco estudada ainda, até porque, inclusive, é uma obra muito difícil, que é a última obra do Bio, que foi A Memória do Futuro. São 3 volumes, e que é interessante porque esses 3 livros são escritos em forma literária, e são diálogos, como se fossem diálogos platônicos. E o próprio Bio diz o seguinte, que depois de toda essa experiência de vida dele, e como analista, a melhor linguagem que ele podia passar da experiência analítica era através da literatura. E ele escreve um texto literário, mas é literário, é filosófico, é analítico, é fantástico. Né? Sim. Aí diz, eu digo, ao fim de sua vida, Bio adota a linguagem literária para falar do diálogo psicanalítico, assim como Lispector, Rosa, Dostoiévski, Camus, Sartre e outros escritores da pós-modernidade que criaram uma nova forma, livre de estatutos, regras severas e de linguagem formatada, Sim. que é hoje a concepção moderna da psicanálise. Né? Hoje você tem uma psicanálise mais senso comum, mais viva, menos teórica, né? E procurando uma linguagem que eu acho que é uma linguagem, existe vários trabalhos sobre esse sentido, que é uma linguagem poética, Claro. E através da que a metáfora. gente, e Pode que a falar. gente, de vez em quando, se debruça em frases que chega a dar arrepio, que é, mas isso não é psicanálise. Isso, Né? Duro exatamente, isso. exatamente. Né? Que são os conservadores ou os pouco abertos a. Porque também tem essa discussão do que é científico, né? Se a psicanálise é uma ciência ou não, né? É, Então, é um lugar estreito, né? E esse entre a liberdade poética e a criatividade do analista dentro da clínica, né? O paranalítico, né? Em momentos em busca da sombra ou disso não nomeável, né? Ou de ó, como o Bion falou, e uhum, a ciência cartesiana que insiste que tem que haver medidas, né? Tem que se quantificar, tem que se colocar, engessar em dogmas, em lugares estreitos, né? Saturados, na realidade, né? exato. É, É uma grande questão essa dentro, quem tangencia, né? A arte com a ciência, né? Que eu acho que é a psicanálise. exato. Nesse livro, né, Improviso, Clarice Improviso, minha ideia é aproximar mais uma obra de Clarice Lispector daquilo que encontro em textos de bela prosa poética. Temas que adentram o ateliê dos psicanalistas, dia a dia. Aliás, falar em ateliê, na última conferência que o Bio fez em Paris, em 1970 e pouco, alguém perguntou para ele, né? É, é, como é que o senhor se coloca como postura analítica no seu consultório? Aí o Bio, falando, interrompe, pede licença e diz: escuta,
O Bill nunca respondia a pergunta, até porque ele era daqueles mestres, e a Clarice é uma, que diz que a pergunta é a resposta é a morte da pergunta. Aí ele diz assim: eu vou dar um conselho. Quando você falar em consultório de psicanálise, você não fale mais em consultório, você fala em ateliê de psicanálise. E ele vai dizer, porque o analista que não tiver uma postura e uma cultura e uma apreensão de um poeta, de um escritor, de um pintor, de um ceramista, ele está na profissão errada. Claro, claro. Porque a prática analítica é artística. Não? Então, ela diz, a experiência analítica, tal como a narrativa clariciana, só adquire importância na medida em que ambas são vida. Vida pulsátil, vivida, experimentada, ali na sessão e no instante já da escrita. As elucubrações e racionalizações, tanto do escritor como do analista, não dão conta de intuir a voz dos afetos, os ruídos do silêncio, a música do antes do pensamento e o mistério dos paroxismos da alma humana. É necessário ler e ouvir aquilo que atravessa o fato para poder chegar perto das sombras da palavra e adentrar, como Clarice frisa, no conto Os Obedientes. Esse conto obediente, Norma, é um conto belíssimo que está Aham, no livro de contos dela, que ela diz aham. assim: eu vou contar a história de um casal, de um marido e a esposa. E uma história banal, simples. Mas, se alguém tiver a coragem de afundar o pé nessa história, vai morrer de susto e de Uau. espanto, que é entrar no conteúdo latente, né? Cara. A Clarice tem um outro conto que é muito famoso, o Wisnik fala muito disso, que chama O Mineirinho. O Ah, Mineirinho, maravilhoso, né? E uma coisa maravilhoso. fantástica desse conto é que eu vou só dar um pequeno Por esboço para quem favor, é não leu. sim, sim. Vale muito a Ela leu a notícia num jornal carioca de que foi morto um bandido com dezenas de tiros, né? pena. E aí ela, quando ela leu, ela tem ela aprende uma coisa e diz assim, mas meu Deus, um tiro só mataria, porque bateu na cabeça, né? Aí ela fala assim, quem que esse bandido estava matando? Uhum. Que não era mais aquele bandido. Quem que esse policial estava matando? Policial. Que não era mais aquele bandido, né? E aí ela vai para o mundo interno, ela vai para as fantasias, ela vai para coisa além do concreto. É, Eu não me lembro se são 16 tiros, né? Que ela mais ou questiona, menos mas isso. é um tiro mataria. Para que tanto, né? Essas Então, dezenas que saíram quase, né? O que que ele estaria matando esse policial, né? exatamente. Que é uma coisa atualíssima, né? Atualíssima. Entrar no âmago, né, da experiência, né? Entrar na experiência emocional e questionar, né? O que tá atrás das atitudes banais, né? Exatamente. Corriqueiras de É, um policial, de um casal. isso.
Eu Deixa eu sei que o falar. seu livro, desculpa, Ah, eu sei que o seu livro vai falar bastante da Clarice, esse que você está lançando, mas eu sei da sua familiaridade com autores aqui que me instiga de eu também te puxar como Camus. Eu tenho uma, como eu posso te dizer, tudo do Camus me chama muita atenção, né? Então, não quero perder de vista também, oportunamente, na hora que surgir brecha, você poder falar um pouquinho o que você puder, tá? eu correlaciono, né? Porque a Clarice tem uma leitura, né? é, dos existencialistas, né? Sim. Aliás, imagina essa mulher, né? Com 10, 12 anos, uma das primeiras leituras que espantou ela foi O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Olha, E aham, o Hesse era do movimento existencial, né? Depois ela leu Camus, ela leu Sartre. Agora, no Camus, que é um cara que eu adoro também, o Camus tem uma proposta que é uma proposta bioniana, clariciana, camusiana, moderna, né? Que é assim: eu não pedi para nascer, eu caí aqui, né? Que isso está no livro, num dos últimos livros dele, que chama A Queda, né? Mas o livro importante, assim, muito vibrante dele também é um dos últimos livros dele, que é O Homem Revoltado, né? sim. E no Homem Revoltado, ele vai dizer o seguinte: já que eu levei um tombo e caí nessa terra e não pedi para nascer, eu tenho três alternativas. A primeira alternativa é o suicídio, que está no Sim, livro do Estrangeiro. A sim, segunda alternativa é o homicídio, que é no momento que ele se desgarra do Sartre, porque o Sartre foi para a luta armada e o Camus não aceitava a luta armada por causa do homicídio. E a sim. terceira alternativa, e isso é que é belíssimo, correlacionando o Camus com a psicanálise também, é a capacidade de você sobreviver naquilo que ele chama o transcendental na Uhum. Terra, não depois da morte, Sim, e desenvolver e elaborar a terceira alternativa, que é a criatividade em cima da tragédia. sim. Sísifo, né? O mito de Sísifo, Sísifo. o mito do Sísifo. Né? Porque eu acho que também é interessante a gente. Você está lembrando de Memórias do Futuro do Bion, Hum, esse livro do Sísifo, e a Clarice também fala de um livro dela que eu aprecio muito. De vez em quando hum, eu faço audiobook. E sim. eu tenho desejo de, em algum momento, fazer um audiobook do livro da Clarice. Os prazeres da aprendizagem, é O isso? livro da aprendizagem, do É livro dos fantástico, é prazeres. fantástico. É fantástico. É. Esses livros, esses três, que eu saiba, esses livros, Memória do Futuro do Bion, O Livro dos Prazeres da Clarice e Sísifo, são livros que eles, depois de reportagem, não sei o Bion, mas disseram que as pessoas, ao ler esses livros, Hum, a Clarice recebeu e o Camus também, pessoas que experienciaram uma transformação absoluta ao ler o livro, numa transformação da sua forma de, no caso do Sísifo, de lidar com a agrura, né? com a aspereza de passagem da sua própria vida, que o que o sustentou foi esse livro.
E é muito né? interessante você falar isso, porque é aí que eu começo a pensar na tal da literatura clínica. É isso. Porque é curativo, ou a É. pessoa começa a leitura tendo uma questão e é transformada. Os casais que falaram com a Clarice que o amor deles se transformaram a partir da leitura do Livro dos Prazeres, né? É, é muito interessante isso. No YouTube, para quem não conhece, tem o filme O Livro dos Prazeres da Aprendizagem, Ah, não completo. sabia. É Aham. belíssimo, é belíssimo, E belíssimo os conseguiram atores. alcançar, é como esse filme agora recente do Mil Homens aí, o Mãe, que eu falei, mas como que vai ser possível fazer um livro sobre isso, ou um filme? E fizeram magnificamente, né? E Você entra no consegue YouTube. alcançar, Clarice? Completamente. Você entra no YouTube e pede lá o filme do livro dos prazeres e da E da aprendizagem. aprendizagem de Clarice, Uhum, versão completa, né? certo. São dois atores que fazem o Ulisses, que é um personagem do livro, e a Aham, Lore, né, que é aham, a personagem. É, sim. ela é um. Agora me falha o nome da atriz, mas é uma atriz conhecida, ela é até de Curitiba. E o ator é um ator argentino que eu não conhecia. O livro é muito bem feito, o filme é A muito bem Letícia Sabatella? É a Letícia, Letícia eu acho. Sabatella? Eu acho que ela Que é de é a Letícia. Curitiba? Letícia Sabatella. Exato. Ah, que maravilha. Uhum. Procura que tá lá, o filme é Sim. fantástico. E a Eu, Letícia faz coisas sempre muito sérias, maravilhoso. tem uma forma de você ver e tem uma forma de você comprar. Por exemplo, R$ 16 você compra o filme para você. Aí eu Tá, salvei o filme para mim, eu já vi, já ouvi claro, várias vezes. Muito, claro. muito, muito bonito. Mas você estava falando de outros autores, né? Ah, E, e um autor que eu sempre habito é o Drummond, né? aham, E tem um poema do Drummond que eu escrevi até um artigo e apresentei um trabalho na Sociedade de Psicanálise sobre aham, essa coisa da como é que o poeta capta a realidade psíquica, né? aham, Tem um poema do Drummond que chama-se Destruição. aham, Olha a beleza desse poema. É um poema curto, mas uhum, os amantes se amam cruelmente. E como se amarem, tanto não se veem. Olha, olha que beleza. Um se beija no outro refletido. Dois amantes que são? Dois inimigos? Amantes são meninos estragados pelo mimo de amar. que lindo. E não se percebem quanto se pulverizam no enlaçar-se. E como que era mundo, volve a nada. Nada, ninguém. Amor, puro fantasmas, que os passeia de leve. Assim a cobra se imprime na lembrança do seu trilho. E eles quedam mordidos para sempre. Os amantes deixaram de existir, mas o existido continua a doer eternamente. Meu Perfeito. Deus. Eu dei uma aula, eu peguei esse poema e dei uma aula sobre
A Pulsão de Morte é a Melanie Klein. Mas, E sobre a claro, paixão. maravilhoso. E sobre a Aham, paixão. Porque há uma entrevista, não sei se você aham. conhece, há uma entrevista, não sei se foi do Ferreira Goulart, não me lembro. Entrevistaram o Vinícius de Moraes, numa época, e Tá. perguntaram: Vinícius, você amou todas essas mulheres que você se casou e que você fez letras para elas e tudo? E o Vinícius, né, que o Castelo chamou o poeta da paixão, né? Aí o Vinícius disse para o entrevistador: escuta, eu nunca amei ninguém, eu amo a paixão. Eu amo o amor. E é isso aqui, os amantes se amam cruelmente e como se amarem tanto não se veem. Olha que coisa. Maravilha, maravilha. Que coisa extraordinária. Muito bom. Pois é. E eu estou já escrevendo um outro livro, um pouco a continuação desse, que por enquanto eu estou dando o título de Sopros Claricianos aos Aham. Psicanalistas, Aos que psicanalistas. é, que é em cima do livro Sopro de Vida, que é um romance, Aham. um Claro. outro livro fantástico dela. Eu acho que a gente não pode também esquecer de Rubem Alves, quando ele diz que há muito tempo ele deixa de ler a teoria psicanalítica e passa a ler os poetas, né? Exatamente. Eu acho que E, corrobora, e fazer poesia, né? Porque ele tem poemas belíssimos. Né? belíssimos, verdade. Então, eu acho que ele, de fato, elucida bem esse teu caminho, né? E esse movimento que você falou beira um pouco algo perigoso, ousado, mas eu creio que é muito contemporâneo, hein, Carlos? Eu acho que você está na veia a questão dessa abrangência, né, da psicanálise. Muito prazer ainda. Eu estou no sexto ano. Esse é o sexto ano que eu dou o curso aí para São Paulo, Aham, para o pessoal do Instituto de Psicanálise e da Sociedade, sobre literatura e psicanálise. E eu estou passeando na obra da Clarice. Eu tenho aham, 34 alunos, é uma turma robusta, e é aham. belíssimo, belíssimo. Imagina. Uma turma legal, o pessoal lê, o pessoal é culto, uma troca muito bonita Sim, sobre essa questão de, de, de pensar mais nessa arte poética do analista, sabe? sim, Esse sim. modo de se comunicar, de falar, e É, não essa psicanálise que esvazia, né? ah, O, claro, saturadas, né? exatamente. Ah, Você também tem cursos à parte da sociedade, né? Eu mesma já participei de um isso. curso seu, não é? Que maravilhoso, né? Que era que você dava para uma turma do Rio Grande do Sul, né? Isso. Estando em Brasília, você, mas tendo Atualmente, alunos. atualmente eu estou dando um grupo, um curso, é, sobre as obras e os artigos, a obra, né, que são os artigos escritos do Sapienza, do querido Sapienza, que infelizmente faleceu. Da Sociedade de Psicanálise de De São São Paulo. Paulo, Antônio Sapienza. Uhum. E eu estou dando curso Em todo cima dia, dos livros dele. em livro Uhum. dele. Em cima dos livros dele, sim.
A maioria do pessoal é de Ribeirão, mas tem aluno Tá. de São Paulo, tem aluno da Bahia e tem aluno de Aracaju. Aí a Tá. gente, E essa coisa do Google Meet é uma beleza, porque a Ah, gente sem pode. dúvida, sem dúvida. E o que dele te chama, que livro dele, o que te chamou a atenção para formar alguém que esteve no meio de nós até ontem, né? Para formar um grupo dele, de estudo dele. Olha, Norma, é a maneira como eu convivi muito com o Sapienza, né? Ele foi meu supervisor, meu professor, a gente Sim. estudou junto. E o Sapienza era assim, ele vinha de encontro às coisas que eu queria, né? Que é um cara que tem isso que une a psicanálise com a filosofia, com a literatura, e tem uma leitura do bio muito Aham. profunda, e é um analista, sempre foi, né? Era um analista humano, sabe? Era um Sim. analista humano, e como a Clarice era humano e às vezes contundente, pero com ternura, Cru. cru, mas era um Sim. homem que abalava a gente, sabe? Sim. E eu acho que o livro dele são textos do que eu diria que é a psicanálise atual, né? Ah, Por isso, tá. por isso que eu estou dando esse curso. E é uma homenagem que eu faço ao querido amigo. Sapiens. Sim, sem Né? dúvida. Carlos, não vamos terminar essa podcast. Você é um grande poeta, certo? Sem trazer pelo menos um poema teu que Hum, possa, digamos assim, lhe ser caro de você dizer esse foi alguma coisa que a inspiração, que a deusa, né, da inspiração me visitou, né? Eu gosto muito da passagem da Se Falou Zaratustra, quando hum. ele diz, né? E um pássaro me escolheu para seu ninho e deposita em mim seus ovos de ouro. Então, que ovo de ouro você tem para terminarmos esse podcast, você trazendo 2 minutos, porque eu não decorei e vou ler. o quê? É um poema que, inclusive, está publicado nesse meu livro, o o Olhar do Psicanalista. Aham. Chama-se Pétreas Lágrimas. O gelo interrompe as lágrimas pétreas do abandono. Crianças expulsas dos seus lares carentes de muita amorosidade. Os muros estancam a liberdade. Mortos, alguns salvos, afogados, uma solidão sem acolhimento algum. A marcha fúnebre das trilhas, os ricos e poderosos riem e não sabem tristeza de todos nós, menos a tristeza deles. As pétalas ofertadas às crianças serão pétalas ou tiros de metralhadora? Na inocência de quem não aprende o fim dos tempos, caem dezenas de infantes. O mar não salva, leva ao infinito. Os jovens, que seriam no futuro? Criam-se barreiras. Os poderosos desejam menos habitantes. A função da guerra é esta: excluir, excluir. Os ricos e os paupérrimos, a distância aumenta. Há um vazio de homens humanos. Os cemitérios amontoados, a riqueza sorrir, vestidos de palhaços, a dor do genocídio e da depressão escondida.
Pois é. Então, é interessante porque ontem eu fiz um poema, uma prece, Hum, uma inspirada na imagem de crianças pequenininhas em Gaza brincando, e ao brincar reproduziam a guerra. A maca, né? Crianças de 2 aninhos no máximo. A macazinha e punham o bonequinho em cima e carregavam, naquela forma que eles carregam para cima. sei. E eu comecei a me emocionar com as suas palavras, Hum, e veio a cena, sim, não é? sim. Então, como antes de você chegar na palavra guerra, já me veio a configuração Isso. dessa Você já imagem, né? Que aprendeu, isso, já intuiu, né? isso é bium puro, né? Exatamente. Muito emocionante, muito emocionante. Belíssimo poema, isso. Belíssimo no sentido da composição, né? Mas Hum, duro, né? sim, Cru, essa realidade, né? exato. Carlos, não Tá tenho bom. palavras, maravilhoso. Aham, Poderíamos ficar aqui o dia inteiro conversando. Ok, muito obrigada, é. Carlos. E até em breve, né? Tá bom.